Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta a mais um MRO aqui. E agora acabou a primeira rodada, né? Na verdade está acabando a primeira rodada exatamente agora. Estou vendo aqui o finalzinho do jogo da Juventus, né? O Juventus está atropelando o Al Ain. Então já dá para comentar aqui o que aconteceu na primeira rodada, né? Dar a primeira rodada como terminada, beleza? Lembrando que eu fiz o primeiro vídeo lá falando das projeções. Então agora eu vou meio que passar pela primeira rodada rapidamente, então não vou enrolar muito não, certo? O Mundial de Clubes começou com Inter Miami e Al Ahly, então eu vou falar agora de cada grupo, né? E o primeiro jogo foi bem ruim, viu? Nossa senhora, que jogo triste. O Al Ahly até teve bastante chance aí de finalizar, poderia ter tido um resultado melhor. E o time do Messi é muito triste, na verdade, né? É meio... A impressão que dá do Inter Miami é que ele é um time de master. Pelo menos eu fiquei com essa impressão, não sei vocês. De forma geral, o jogo do domingo, né, que foi do Palmeiras e Porto, já foi um jogo mais interessante. O Palmeiras jogou bem. Eu acho que poderia até ter saído com um resultado melhor do que ele conseguiu, né? Acabou empatando a partida, né? O grupo tá todo igual, né? Tá todo mundo com um ponto. Todo mundo empatou. E agora a segunda rodada, que começa amanhã, né? Já tem a parte importante, vai ser uma rodada interessante, porque a gente vai ter uma... Olha o Everaldo também. A gente vai ter uma coisa interessante agora, né? A segunda rodada vai definir a vida de cada um aí para a última rodada. Lembrando que na última rodada os jogos são no mesmo horário, né? Então não vai dar para ficar combinando não. Então nós temos Palmeiras e Al Ahly amanhã e Porto e Inter Miami. Pelo que a gente viu na primeira rodada, honestamente falando, eu acho que Palmeiras e Porto não vão ter muito problema não, porque né, Al Ahly e Inter Miami mostraram muita fragilidade, né? O Al Ahly tanto em questões defensivas nem tanto, embora tenha dado espaço principalmente no segundo tempo, né? Cansou um pouco, mas finaliza muito mal, e o Inter Miami dá muito espaço naquela zaga lá, ela joga muito adiantada. Não sei, masquerando ali. Se o Palmeiras e Porto viram o primeiro jogo, dá para explorar muito aí as fragilidades dos dois. Acho que eles não vão ter problema, beleza? Grupo B. Então nós tivemos depois o Botafogo, né, no dia seguinte. Nós tivemos aí Uia, mano, tá. Olha, o Douglas Luiz quase fez o gol aí, quase fez o sexto da Juventus, certo? Nós tivemos aí Botafogo e Seattle Sounders jogando pelo grupo B. O Botafogo parecia que jogaria com mais facilidade, né, no primeiro tempo. Começou ganhando de 2-0 e acabou tomando um gol no final. O segundo tempo do Botafogo foi muito ruim, foi muito abaixo, deu muito espaço para o Seattle Sounders. Então é o tipo de situação que, se o Botafogo jogar assim contra o PSG, vai ter problema. Vai ter muito problema no grupo, embora o grupo tenha ficado bom para o Botafogo. Por quê? Porque no domingo o PSG ganhou, né, do Atlético de Madrid. Então ficou bacana pro Botafogo, né? Lembra que no primeiro vídeo eu falei da configuração da rodada. A configuração da rodada ajuda muito, né, nesse esqueminha de Copa do Mundo, porque dependendo de quem você pega, um adversário mais fraco, você consegue ter uma vantagem pro próximo jogo. Então, por mais que o Botafogo vá pegar o PSG, ele sabe o que ele precisa fazer agora. Então ele ganha de 2-1. O PSG passou o carro para cima do Atlético de Madrid. Embora tenha jogado bem, eu acho que até foi um pouco demais esse resultado assim de 4-0, até um pouco exagerado, mas o PSG realmente jogou muito, jogou bem melhor que o Atlético de Madrid, merecia ter vencido. Acho que 2-0, até 3-0 tava bom. O 4 acabou ficando até elástico demais, né? O Atlético de Madrid chegou a perder gol também. Então, não sei, poderia ter sido melhor. E pro Atlético agora resta correr atrás do prejuízo, que é tentar jogar contra o adversário mais fraco do grupo para tentar uma vida melhor. Então, o Atlético de Madrid tem que ganhar de qualquer jeito, né? E é isso. Então, o Atlético vai ter que vencer o Seattle Sounders. E o Botafogo, cara, se eu sou o Renato Paiva, eu simplesmente entro com um time bem defensivo, tento segurar as linhas, tento de repente fazer machucar o PSG num contragolpe, mais ou menos como
espelhando aquele jogo do Liverpool, sabe? Da Champions League, em que o Liverpool sofreu ali, acabou ganhando lá em Paris. Eu tentaria fazer algo parecido com aquilo. E na pior das hipóteses, perder de pouco, né? Porque como o saldo de gols do Paris Saint-Germain, ele acabou com 4-0 em cima do Atlético. Se o Botafogo perde de pouco, o Atlético tem que golear o Seattle Sounders. Então, na última rodada, o Botafogo ficaria com a vantagem para cima do Atlético de Madrid, né? Por conta de saldo de gols, ele acabaria ficando com a vantagem para poder tentar segurar aí o time do Simeone, que a gente sabe que gosta de jogar defensivamente. Embora tenha alguma vocação, tem bons jogadores, poderia jogar mais aberto, é uma das críticas principais que se faz ao trabalho do Simeone no Atlético de Madrid, né? Mas vamos ver. Grupo C agora, o Bayern de Munique atropelou, né? A gente não precisa nem falar muito disso. Foi 10-0 em cima de um time semi-profissional, né? O Auckland City, embora esteja aí no Mundial. E é legal de ver também, é bacana, né? Mas os caras têm outros trabalhos, eles não vivem de futebol. Então é um nível, o que a gente chama de adulto contra criança, né? Ali não tinha muito o que fazer não. E o Bayern jogou a sério como é o Bayern de Munique e ganhou. Ganhou de 10-0, tá tranquilo. É exatamente o que eu acho que é a mentalidade que qualquer um dos dois que vai jogar contra o Auckland agora tem que ter, que é querer golear, tá? Até porque saldo de gol nesse grupo vai ser importante. O Bayern, pensando nisso, foi lá e meteu 10. No outro jogo do grupo, nós tivemos Benfica e Boca Juniors, né? E é isso, então, o outro jogo do grupo, Boca Juniors e Benfica. O Boca parecia que ia fazer aquela primeira surpresa sul-americana para cima de um europeu. Começou bem, conseguiu machucar o Benfica, fez 2-0, mas vacilou. Teve um pênalti lá polêmico, né? Um pênalti meio mandrake ali, dá para falar. E acabou no segundo tempo querendo recuar demais, recuou, chamou o Benfica para jogar e foi castigado, né? Castigado de cabeça pelo Otamendi. A ironia, né, do cara identificado com River Plate, acabou machucando 2-2, terminou o jogo. Um bom jogo, por sinal, e agora deixa tudo em aberto. O Boca e o Benfica vão jogar contra os outros dois do grupo, sabendo mais ou menos o que tem que fazer, né? Então o Boca Juniors enfrenta o Bayern, né, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. O Boca Juniors, se não me engano, enfrenta o Bayern. É isso mesmo. O Benfica enfrenta o Auckland e o Boca enfrenta o Bayern. Então, dependendo do que acontecer, o Benfica tem que entrar contra o Auckland City querendo golear. E o Boca Juniors tem que entrar contra o Bayern sabendo que se ele perder de pouco, tá bom, porque ele pode correr atrás do prejuízo contra o Auckland. E aí, lembra daquela projeção lá no outro vídeo que eu fiz, né, no primeiro vídeo do Mundial? Eu falei, cara, divisor de águas do grupo é o Auckland City, porque a tendência é que todo mundo perca pro Bayern. E quem ganhar demais do Auckland City é que vai se classificar, né? Benfica e Boca Juniors estão nessa toada agora. O Boca poderia ter a vantagem, foi o que eu falei no comentário, no jogo de vida ou morte, o primeiro jogo deles, porque se alguém perdesse, ficaria muito difícil reverter, porque o outro teria a oportunidade de jogar contra o Auckland, né? Partindo do princípio que eu acho que todos eles vão perder do Bayern no grupo. Então, como eles empataram, realmente o jogo do Auckland agora é fundamental. Então é fundamental perder de pouco do Bayern e tentar ganhar do Auckland City. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Grupo D, Flamengo, né, estreou contra o Esperance da Tunísia. Um jogo que foi tranquilo, o Flamengo fez o necessário. Começou bem, começou dominando, mas depois foi caindo o ritmo, é normal também. Percebeu que o adversário era um pouco mais frágil, fez 2-0 no segundo tempo, conseguiu levar bem, de boa. Né? O Chelsea, que jogou antes até que o Flamengo, né, naquele dia, também fez a mesma coisa, né? Começou meio morto, meio assim e tal, e fez lá 1-0, percebeu que estava tendo um pouco de dificuldade, né, contra o Los Angeles FC, inclusive. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, eu decepcionei o meu irmão, peço desculpas a ele. Ele que é fã de Marco Reus, que joga no Los Angeles Galaxy. Ele viu o vídeo e achou que era o Los Angeles Galaxy que faria o Mundial. E eu me enganei de novo, né? Fui fazer a correção e eu vi lá esse emblema, inclusive, que tá aí,
que é o do Los Angeles FC, é o time do Giroud, na verdade, né? Eu me enganei de novo. E pior que me enganei, e enganei meu irmão, coitado. Ele ficou decepcionado. Eu decepcionei meu irmão, porque ele esperava Marco Reus e teve que assistir Olivier Giroud. Mas enfim, de qualquer forma, o Los Angeles FC é um time muito mais fraco, né, do grupo, assim, em termos de Chelsea e Flamengo, então a projeção está correta, né? Se tudo der certo, Flamengo e Chelsea devem passar no grupo tranquilamente, e eles vão disputar o primeiro lugar, baseado em saldo de gols também, né? Quer dizer, saldo de gols não, porque na verdade nós temos o grande confronto aí na sexta-feira, o Flamengo enfrenta o Chelsea, então vai que, né, um deles conseguindo ganhar, vai ter a vantagem sobre o outro, mas provavelmente os dois vão passar no grupo, visto que o Esperance também é bem inferior, né? Bom, grupo E, River Plate e Monterrey fizeram um jogo, Monterrey não, River Plate e Urawa Reds, né? Fizeram um jogo dentro da possibilidade real, que era o River Plate ganhar mesmo. E eu tô falando River Plate e Monterrey porque eu tinha falado na projeção que os dois disputariam o segundo lugar do grupo. E o Monterrey estreou contra a Internacional e conseguiu um glorioso empate. Eu acho ainda, né, pelo menos a impressão que me dá vendo os jogos, de maneira geral, dos europeus, é que eles estão com o freio de mão puxado. Eu tô vendo todos eles assim, né? Eu tô vendo todos eles com aquela vontade de verão, sabe? De não fazer muita coisa. Então, eu não consigo ver, eu vejo muito mais, honestamente, esse clima de Copa assim, parece mais para os outros times, para os sul-americanos, para os árabes. Eu consigo ver para outros times, mas para os europeus eu realmente vejo mais uma cara de pré-temporada do que outra coisa. Então, acho que nessa primeira fase eles estão acreditando que vão passar, e aí lá na reta final que eles vão jogar a sério. Eu tô com essa impressão. Quem viu o jogo ontem contra o Monterrey sabe que a Internacional amassou, na verdade, né? Tomou o gol, né? Sofreu com esse empate, não estava programado, digamos assim. Mas depois, no segundo tempo, dominou as ações da partida. E o Monterrey ficou se segurando. Então, eu acho que a lógica diz que se a Inter jogar melhor um pouco, ela deve realmente fazer um jogo melhor contra o River Plate e contra o Urawa Reds. E eu ainda acredito que River e Monterrey vão estar disputando o segundo lugar do grupo na última rodada, né? E aí é engraçado, porque a próxima rodada é justamente River Plate e Monterrey. E aí cai um pouco o que eu tô falando. Eu acho que a Inter deve ganhar do Urawa Reds, né? Deve chegar aos 4 pontos. E para o Monterrey é um jogo meio que de vida ou morte, porque é o adversário acessível além do Urawa que está mais próximo do seu nível. Então o Monterrey tem bons jogadores, pode fazer frente ao River Plate. Vai ser um jogo interessante de ver. O River, por outro lado, por mais que tenha ganhado o primeiro jogo, também não pode facilitar muito a vida porque enfrenta a Internacional no último jogo, né? Então tem tudo isso relacionado aí de ingrediente nesse grupo E, beleza? Mas mesmo assim foi uma estreia, digamos assim, decepcionante da Internacional, né? Grupo F, nós tivemos o jogaço Borussia Dortmund e Fluminense. Eu concordo com todas as análises que eu vi, assim, todo mundo que analisou, mas eu queria deixar um ponto engraçado que eu percebo. Vou usar esse jogo de exemplo, que é assim: o Fluminense e o Borussia jogaram, o Fluminense jogou bem contra o Borussia, foi um jogo interessante, gostei de ver assim, o Fluminense jogando contra o Borussia Dortmund, mas eu acho, tem uma certa ressalva quando se faz assim, se fala de brasileiros, que é engraçado como o pessoal do Brasil, né, a gente tem essa coisa assim da imprensa de uma forma geral, ela trabalha com o time brasileiro assim: poxa, o Fluminense amassou o Borussia Dortmund, que partida incrível. Aí você fala: poxa, mas a Internacional amassou o Monterrey também, e aí você espera, mas deveria ter ganhado, então é uma decepção. E aí a análise é feita ao contrário quando é o time brasileiro, que é tipo: o Fluminense amassou o Borussia Dortmund, mas não ganhou também. Então ficou essa decepção, digamos assim. Poderia, assim como o Palmeiras poderia ter ganhado do Porto.
Eu acho que a parte mais interessante seria analisar realmente todo o jogo. Então, assim, o que eu acho engraçado é a gente analisa o jogo quando é o brasileiro fazendo algo parecido. Mas a gente analisa o resultado quando é o europeu. Por quê? Porque eu acho que estão... Justamente isso, eu acho que estão se iludindo um pouco com a questão do que está sendo visto pelos europeus agora. Mas tem que lembrar que eles estão no final da temporada e muitos deles estão com jogadores reservas, estão com uma cara de pré-temporada, na verdade. E eu acho que não dá pra levar a sério. Não dá pra levar tão a sério assim de você falar, nossa, o Fluminense engoliu o Borussia. Tudo bem, jogou melhor, eu concordo, poderia ter vencido, mas eu ainda tenho pra mim que numa toada melhor, sabe assim, o Fluminense jogou tudo que podia e o Borussia Dortmund não, entende? Então assim, se eu colocar amanhã os dois pra jogar o melhor futebol que eles podem, esse jogo vai ser diferente, entende? É essa a impressão que dá, tá? Mas eu concordo, eu acho que o Mundial, por exemplo, a Copa do Mundo, como eu falei lá no primeiro vídeo, ela tem dessas coisas, ela tem o time mais forte entrou meio com salto alto, então não entrou tão bem, não tá jogando tão bem. O time que não tava como favorito foi lá e sapecou, então faz parte do processo, né? Por isso que eu acho que o Fluminense poderia ter ido melhor, mas de qualquer forma conseguiu um ponto importante contra o adversário que teoricamente é o mais forte do grupo. Então, tendo em vista o que a gente viu no outro grupo depois, né, no outro jogo do grupo, que é o Mamelodi Sundowns e o Ulsan Hyundai, que foi um jogo triste de ver, meu Deus, foi bem ruim. Pelo menos pra mim foi bem ruim, tá? E o Mamelodi ganhou lá, né, conseguiu ganhar de 1-0. Então, vendo o nível daqueles dois times, eu acho que Borussia e Fluminense passam tranquilos no grupo e só vão disputar realmente o primeiro lugar, tá? Não tem muito o que falar, não. O time sul-coreano e o time da África do Sul são muito, muito, muito abaixo, né? Grupo G. O grupo G teve a estreia do Manchester City contra o Wydad Casablanca, certo? Mesma coisa do City, né? Mesma coisa de Real Madrid, que eu vou falar daqui a pouco. Eu acho que o City jogou o que dava, jogou pro gasto, jogou naquela tiriça, né? Que eu vou ganhar a hora que eu quiser. O Wydad Casablanca é inferior, até teve lá uns momentos para assustar, tentar empatar o jogo. Quando estava 1-0 pro City, né? O City fez o gol mais rápido da Copa do Mundo. Mas, de uma forma geral, o Wydad Casablanca é inferior, né? É abaixo, não tem como. O goleiro até do Wydad Casablanca fez boas defesas. Não tem muito o que falar, não, tá? O City favorito no grupo, junto com a Juventus, que acabou de terminar o jogo dela aqui enquanto estava, né? Foi o último jogo da rodada, digamos assim. E enquanto eu estou gravando esse vídeo, a Juventus terminou, né, de golear o Al Ain por 5-0. E aí é mais ou menos a projeção que a gente fez. City e Juventus devem passar no grupo e vão disputar o primeiro lugar. Os outros dois adversários são bem inferiores, são bem fracos, beleza? E aí chegamos no grupo H, o grupo do Real Madrid, o temido Real Madrid, super campeão mundial, né, aquele cara que ganha tudo, o senhor dos senhores. E o Real Madrid também jogou com bastante reserva, também não teve Mbappé, teve alguns jogadores poupados, Mbappé estava gripado, e entrou com uma tiriça contra um bom Al Hilal. A análise é a mesma que eu faço para times brasileiros, tá? E aí eu não sou esse cara que acha que, por exemplo, o Al Hilal jogou bem. O Al Hilal jogou bem diante da sua condição, diante do seu potencial. Ali tem bons jogadores, tem jogadores que já jogaram no futebol europeu, mas é claro para mim que o Al Hilal ainda não enfrenta o Real Madrid de igual para igual. Porque o Real Madrid que está em campo é o Real Madrid muito abaixo. Mas muito abaixo. Entende? E que ainda perdeu boas chances, né? O Bono foi o melhor jogador da partida, assim, para mim. Então, eu acho que nesse aspecto, um Real Madrid reserva consegue pressionar um adversário, ele não pode dizer que você jogou bem, entendeu? Você fez o que você tinha que fazer. Você conseguiu um ponto importantíssimo contra um forte candidato do grupo, né? Visando que você vai ter o confronto ainda contra os outros dois, que são, teoricamente, né, são os mais fracos, ou estão no mesmo nível que o seu, é uma esperança para o Al Hilal, porque os outros ainda vão pegar o Real Madrid
e talvez não tenha essa sorte de pegar o Real Madrid sem algumas estrelas. Então, eu acho que o Al Hilal fez bem, mas a análise é a mesma que eu faria para um brasileiro. Tá muito longe o nível. Você consegue ver que tá muito longe o nível, porque o Real Madrid, mesmo com reservas, mesmo com jogadores que não estão à disposição, consegue empatar o jogo, consegue pressionar, perder o pênalti, então é muito diferente ainda, tá? O nível. E no outro jogo do grupo, nós tivemos o Salzburg, RB Salzburg, ganhando de 2-1 do Pachuca, do México. Um jogo também nivelado, não foi um jogo ruim, mas é um jogo nivelado, é o que eu disse. Para mim, os outros 3 do grupo estão no mesmo nível, tá? Al Hilal, Pachuca e Salzburg vão disputar o segundo lugar do grupo. Acho que o Al Hilal conseguiu sair na frente porque enfrentou o Real Madrid e empatou. Então agora tem que ver como é que os outros 2 vão negociar esses jogos aí. Tá, no geral eu levo em consideração assim, primeira rodada em si do Mundial. Eu acho média, é normal, acho, de Copa do Mundo. Tava comentando com meu irmão que os jogos parecem um pouco mais lentos, né? Um pouco mais aquela coisa do todo mundo se avaliando. O melhor jogo pra mim foi o Borussia Dortmund e Fluminense, né? Foi um jogo mais interessante. Alguns estrearam bem, outros nem tanto, mas acho que o real valor assim dos times a gente vai ver agora na segunda rodada. Então, acho que dá para esperar mais do Mundial a partir de agora, do pessoal realmente levar a sério. Beleza? Mas diz aí o que você achou da primeira rodada do Mundial. Lembrando, quando a segunda rodada terminar, a gente vem fazendo projeção também da terceira e última rodada do Mundial. Beleza? Não esquece de curtir, compartilhar o canal, me ajuda bastante. Gostei muito do outro vídeo, o pessoal assistiu e gostou, então continuem aí, dá essa força, dá essa moral pra mim, que estamos recomeçando e para reconstruir a gente vai precisar de todo o apoio possível. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Falou!